A garoa caía fina e insistente sobre São Paulo, uma cortina cinzenta que transformava a metrópole em um borrão de concreto e melancolia. Dentro da viatura descaracterizada, um Logan branco que já vira dias melhores, o cheiro era uma mistura de café velho, cigarro e a ansiedade palpável que precede uma operação. Investigador Raul Gouveia tamborilava os dedos no painel rachado, o som abafado pela voz de um locutor de rádio que narrava um engarrafamento na marginal Tietê como se fosse o fim do mundo. Para Raul, o fim do mundo era um conceito relativo. Ele já o visitava em parcelas semanais há 22 anos na Polícia Civil. Aos 48 anos, seu rosto era um mapa de noites mal dormidas e decisões questionáveis. Linhas profundas sulcavam sua testa e os cantos de seus olhos, olhos de um azul aguado que haviam perdido o brilho da juventude para um cinismo calejado. Ele era um homem grande de ombros largos que pareciam carregar o peso invisível de cada caso arquivado, de cada vítima esquecida. Ao seu lado, investigador Marcos Vinícius, seu parceiro há 5 anos, parecia imune àquela atmosfera lúgubre. Com 30 e poucos anos, Marcos ainda possuía uma energia que Raul, há muito tempo, considerava extinta na profissão. Ele conferia o nível de bateria de seu celular com uma calma irritante, o rosto jovem e barbeado iluminado pela tela. Você ainda acredita que isso vai dar em alguma coisa, garoto? A voz de Raul era um arranhar de cascalho. Marcos bloqueou o celular e o guardou no bolso do colete à prova de balas. Tem que dar, Raul. O disque denúncia foi específico. Um escritório do crime no coração de Paraisópolis. Armas, drogas, o pacote completo. Se a gente estoura esse barraco, o delegado Nunes vai ter que nos dar aquela promoção. Raul soltou uma risada, curta, sem humor. Nunes? Aquele ali só promove quem puxa o saco certo ou quem entrega o resultado que ele quer. E o que ele quer é estatística, número para mostrar para a imprensa. Um barraco em Paraisópolis é só mais um número. Ele acendeu um cigarro, baixando o vidro o suficiente para o filete de fumaça escapar e se misturar com a garoa. Você é muito pessimista, retrucou Marcos, mas sem convicção. Ele conhecia o mau humor do parceiro, uma carapaça que escondia. Bem, Marcos gostava de pensar que escondia um policial que um dia se importou. Dessa vez é diferente. A fonte era quente. Sabia até o nome do gerente do ponto, um tal de Ferrugem. Ferrugem, repetiu Raul, soprando a fumaça. Nomes assim só servem para duas coisas: virar lenda na favela ou manchete no jornal. Geralmente a segunda opção vem primeiro. Eles estavam parados a 2 quarteirões da entrada principal de Paraisópolis. A favela se erguia à frente deles como uma muralha de tijolos aparentes e lajes improvisadas. Um organismo vivo que pulsava com suas próprias regras, seus próprios sons e cheiros. Era um labirinto vertical, onde o Estado só entrava de 2 formas: prometendo em época de eleição ou atirando em dias de operação. Hoje era um dia de operação. O rádio no colo de Marcos chiou. Logan para todas as unidades. Estamos em posição. Equipes de apoio prontas, aguardando o sinal do delegado. A voz era de Nunes. Mesmo pelo rádio soava impostada, teatral. Delegado Armando Nunes era um homem da nova estirpe da polícia. Midiático, com um sorriso para as câmeras e uma mão de ferro nos bastidores. Ele não estava ali, claro. Coordenava tudo do conforto de sua sala no Dake, a quilômetros de distância do barro e do perigo. Aí está a voz do nosso senhor e mestre, murmurou Raul. Direto, do Olimpo com ar-condicionado. Ele confia na gente, disse Marcos, ajeitando o fone no ouvido. Ele confia que a gente vai trazer os números que ele precisa, corrigiu Raul, jogando a bituca do cigarro pela janela. Vamos repassar o plano de novo. Marcos suspirou, mas obedeceu. Sabia que a repetição era um dos poucos rituais que acalmavam a inquietação do parceiro. Nós 2 entramos pela viela principal, a viela do Saci. As equipes de apoio fecham as saídas norte e sul. Segundo a planta improvisada que o dedo duro desenhou, o barraco é o terceiro à esquerda depois da birosca do seu. Zerce, 2 andares, laje com uma caixa d'água azul. A gente entra, rende quem estiver dentro e espera o apoio para fazer a varredura e o transporte. E se o Ferrugem e a turma dele não quiserem se render pacificamente, aí a gente age conforme o treinamento, Raul. A gente neutraliza a ameaça. Marcos disse a frase do manual.
mas seus olhos mostravam uma tensão que ele tentava esconder. Raul o encarou. Lembra o que eu te disse no seu primeiro dia? Manual não para bala. Fica esperto, garoto. Algo nessa história não me cheira bem. Denúncia anônima, muito específica, muito fácil. Parece encomenda. O rádio chiou novamente, a voz de Nunes cortando o ar. Sinal verde, podem avançar. Quero essa operação limpa e na mídia até o Jornal das 7. Boa sorte, senhores. Lá vamos nós, disse Marcos, o maxilar travado. Ele puxou sua pistola da cintura, conferiu a munição e a segurou firme. Raul fez o mesmo. O movimento fluido, mecânico, praticado dezenas de milhares de vezes. O peso familiar da arma em sua mão não trazia conforto, apenas a resignação de mais um dia no ofício. Eles saíram do carro, a garoa molhando seus rostos instantaneamente. O barulho da cidade grande foi sendo engolido pelo som da favela. Um pagode tocando ao longe, cachorros latindo, crianças gritando, o zumbido de motos subindo e descendo as ladeiras íngremes. Eles caminharam em silêncio, os corpos tensos, os olhos varrendo cada janela, cada beco escuro. A viela do Saci era estreita, um corredor de bodes, umidade e cheiro de esgoto a céu aberto. Barracos se espremiam uns contra os outros, criando um teto de fios elétricos emaranhados. Poucos moradores estavam na rua. Aqueles que estavam desviavam o olhar, uma lei de silêncio e sobrevivência que todos ali conheciam. A birosca do seu Zé, uma portinhola com uma estufa de salgados engordurados, estava lá como descrito. Marcos fez um sinal com a cabeça. Terceiro barraco à esquerda. Era uma construção um pouco mais sólida que as vizinhas, com um portão de ferro enferrujado e paredes rebocadas, mas não pintadas. No alto, a caixa d'água azul se destacava contra o céu cinza. O lugar estava silencioso. Silencioso demais. Raul sentiu um arrepio na nuca. O instinto, aquele alarme interno afiado por anos de experiência, gritava que havia algo errado. Ele segurou o braço de Marcos. Espera. O que foi? Sussurrou Marcos. Silêncio demais. Nenhuma movimentação. Nenhuma sentinela. Isso não é um escritório do crime, é uma ratoeira. Raul, a gente tem ordens. As equipes de apoio estão esperando o nosso sinal. Raul hesitou, a mente trabalhando rápido. Recuar agora significaria uma reprimenda, talvez uma suspensão. Nunes o crucificaria. Mas avançar parecia suicídio. Ele olhou para o rosto ansioso de Marcos, o desejo de provar seu valor brilhando em seus olhos. E Raul, contra seu melhor julgamento, cedeu. Talvez o cinismo o estivesse envelhecendo, o deixando paranoico. Ok, mas vamos com cuidado, eu vou na frente. Eles se aproximaram do portão de ferro. Estava apenas encostado. Raul o empurrou lentamente com o pé. O rangido ecoou pela viela. Eles entraram em um pequeno corredor que levava a uma porta de madeira. A porta também estava entreaberta. Raul fez um sinal para Marcos ficar na cobertura e se moveu, a arma rente ao corpo. Ele espiou pela fresta. A sala estava mal iluminada, vazia, exceto por um sofá rasgado e uma televisão antiga. O cheiro de mofo era forte. Ele empurrou a porta de uma vez e entrou, a arma em riste, varrendo cada canto. Polícia! Mãos na cabeça! Nada. Marcos entrou logo atrás, cobrindo a retaguarda. Limpo. Havia uma escada precária de madeira no fundo da sala, levando ao segundo andar. O perigo, se houvesse, estava lá em cima. Eu vou subir, disse Raul. Me dá cobertura. Não, eu vou na frente, insistiu Marcos. Você já foi na frente na porta, é minha vez. Antes que Raul pudesse protestar, Marcos já estava no primeiro degrau, movendo-se com uma agilidade que Raul invejava. Ele subia devagar, a pistola apontada para o breu do andar de cima. Raul o seguia logo abaixo, o coração martelando contra as costelas. O instinto continuava gritando. Quando Marcos chegou ao topo da escada, ele parou por um segundo. E então tudo aconteceu em uma fração de segundo. Uma luz forte explodiu no andar de cima, cegando-os momentaneamente. O som que se seguiu não foi de um tiro de pistola ou revólver. Foi a explosão seca e brutal de uma espingarda calibre 12. O impacto jogou o corpo de Marcos para trás. Ele não gritou. Apenas um som oco, surpreso, escapou de seus lábios enquanto ele despencava da escada, caindo pesadamente aos pés de Raul. Marcos! Raul gritou, o nome rasgando sua garganta.
Ele se jogou ao lado do parceiro. Havia um buraco enorme e sangrento no meio de seu colete à prova de balas. O colete padrão da polícia não era páreo para uma calibre 12 a queima-roupa. Os olhos de Marcos estavam abertos, fixos no teto mofado. A surpresa dando lugar a um vazio opaco. Raul sentiu uma onda de fúria e dor tão intensa que o deixou sem ar. Ele levantou a cabeça, a pistola tremendo em sua mão, e disparou na direção do topo da escada, esvaziando o pente inteiro. O som dos tiros ecoou no espaço confinado como trovões. Lascas de madeira voaram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele ouviu passos correndo na laje, acima do segundo andar. Alguém estava fugindo. Ele recarregou a arma, as mãos ágeis apesar do tremor. Deixou o corpo de Marcos e subiu a escada de 2 em 2 degraus, o ódio o impulsionando. O segundo andar também estava vazio. Havia uma porta dos fundos aberta, que dava para um emaranhado de outras lajes e telhados. O atirador, já, estava longe. No chão, perto de onde o tiro fora disparado, havia apenas uma coisa: um cartucho de espingarda deflagrado. Um cartucho de fabricação estrangeira, caro, incomum para o tipo de armamento encontrado em favelas. Raul pegou o rádio. Sua voz era um sussurro rouco, quebrado. Policial, ferido. Repito, policial ferido. Preciso de apoio e uma ambulância, agora. Ele desceu as escadas e se ajoelhou novamente ao lado de Marcos. Segurou a mão do parceiro, que já começava a esfriar. Ele olhou para o rosto jovem, agora uma máscara pálida, e o peso que carregava em seus ombros pareceu dobrar de tamanho. A encomenda não era o Ferrugem. A encomenda eram eles. A denúncia não era uma pista, era uma isca. E seu parceiro, seu amigo, havia pago o preço. Quando as equipes de apoio finalmente chegaram, encontraram Raul parado na entrada do barraco, sob a garoa que agora parecia mais fria, mais impiedosa. Seu rosto estava inexpressivo, os olhos azuis fixos em um ponto distante, um ponto além da favela, além da cidade. Ele segurava o cartucho de espingarda na mão fechada com tanta força que as bordas de metal cortavam sua pele. Naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa sobre o corpo de seu parceiro. Ele não iria apenas encontrar o atirador, ele iria desenterrar a conspiração inteira. Não importasse o quão fundo ela estivesse, não importasse quem estivesse no topo. A investigação oficial seria uma farsa, ele sabia, mas a sua estava apenas começando. O enterro de Marcos. Vinícius foi realizado sob um sol pálido e aquoso, que não conseguia dissipar a umidade deixada pela chuva dos dias anteriores. O cemitério do Araçá, com seus mausoléus imponentes e árvores antigas, estava apinhado de policiais. Uniformes da PM, ternos escuros da Civil, todos prestando a última homenagem protocolar. Havia políticos, incluindo o secretário de Segurança Pública e, claro, o delegado Armando Nunes, que concedia uma entrevista a uma equipe de TV perto do portão, o rosto contrito, a voz embargada na medida certa para as câmeras. Raul observava a cena de longe, encostado em um cipreste, o terno preto mal ajustado parecendo um disfarce. Ele não chorava. As lágrimas haviam secado e se transformado em uma pedra de gelo em seu peito. Ele ouvia os discursos, as promessas de justiça, as palavras vazias sobre heroísmo e sacrifício, e sentia o gosto amargo da bile em sua boca. Justiça. Eles não sabiam o significado da palavra. A família de Marcos estava devastada. A jovem viúva, grávida de 5 meses, era amparada pela mãe. Os pais do policial, um casal de idosos de semblante humilde, pareciam ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Raul não conseguiu se aproximar. Que palavras ele poderia oferecer? Sinto muito, seu filho morreu porque eu fui um idiota e o levei para uma armadilha. Ele se sentia um impostor, um covarde. Quando a cerimônia terminou e a multidão começou a se dispersar, Nunes caminhou em sua direção. O delegado havia trocado o rosto da TV por uma máscara de autoridade fria. Gouveia, disse ele parando a um passo de distância. Minhas condolências. Marcos era um bom policial. Ele era, respondeu Raul, a voz neutra. A corregedoria vai querer falar com você amanhã. Procedimento padrão. Relatar o ocorrido. Sei que é difícil, mas precisamos seguir o protocolo. Raul finalmente o encarou. Protocolo, certo. Ele enfiou a mão no bolso
e tirou o cartucho de espingarda que não deixara desde a operação. Ele o estendeu para Nunes. Isso fazia parte do protocolo. CBCSG importado. Não é o tipo de coisa que um vaporzinho como o Ferrugem usa para defender boca de fumo. Nunes olhou para o cartucho, mas não o pegou. Seus olhos escuros eram ilegíveis. A perícia já recolheu as evidências, Raul. Deixe o trabalho técnico para quem entende. Sua função agora é descansar e se preparar para o depoimento. Eu quero participar da investigação. Você está emocionalmente envolvido. Vai tirar uma licença compulsória. É o melhor para você e para o caso. Nunes deu um tapinha paternalista no ombro de Raul. Nós vamos pegar o desgraçado que fez isso. Eu te dou a minha palavra. A palavra dele não valia o ar que a carregava. Raul guardou o cartucho de volta no bolso. Ele viu a mentira nos olhos do delegado. A pressa em encerrar o assunto, em classificá-lo como apenas mais um confronto. Enquanto Nunes se afastava para falar com outros oficiais, uma mulher se aproximou de Raul. Era alta, esguia, com cabelos negros presos em um coque, severo e olhos castanhos que o analisavam com uma inteligência cortante. Usava um vestido preto discreto, mas de corte caro. Raul a reconheceu imediatamente. Doutora Sofia Melo, a advogada, a defensora dos direitos dos manos, como muitos na polícia a chamavam. Ela estava sempre do outro lado da mesa, defendendo os mesmos criminosos que Raul passava a vida tentando prender. Investigador Gouveia, ela disse, a voz calma e firme. Eu sinto muito pela sua perda. O investigador Marcos me procurou algumas vezes. Queria ajuda em um projeto de ressocialização de jovens em Paraisópolis. Ele parecia um homem bom. Raul ficou surpreso. Marcos nunca havia mencionado isso. Ele era. É uma pena que a instituição que ele servia o tenha colocado em uma situação como essa. Havia uma crítica velada em suas palavras. O que você quer, doutora? Cortou Raul, a paciência se esgotando. Não. Tenho tempo para o seu discurso. Ela não se abalou. Eu só quero que saiba que, se a versão oficial dos fatos não for a verdadeira e se a justiça não for feita pelos canais corretos, existem outras formas de buscá-la. Ela lhe estendeu um cartão. Meu número pessoal, caso precise de uma advogada que não tem medo de comprar briga com o sistema. Raul pegou o cartão por puro reflexo, o senho franzido. Por que ela estava fazendo aquilo? Era pena? Ou ela sabia de algo? Ele a observou se afastar, a postura ereta, uma figura de oposição em meio a um mar de conformidade. Nos dias que se seguiram, a vida de Raul se tornou um purgatório burocrático. O depoimento na corregedoria foi um exercício de paciência. As perguntas eram capciosas, insinuando que ele e Marcos poderiam ter agido com imprudência, que não seguiram o protocolo à risca. A narrativa oficial estava sendo construída. 2. Policiais heróicos, porém afoitos, que subestimaram a força do inimigo. A morte de Marcos foi classificada como resultado de intervenção policial, uma estatística fria. O caso do assassinato seria investigado pelo Departamento de Homicídios, mas Raul sabia que cairia no limbo sem solução. Colocado em licença compulsória, ele se viu afundando em um pântano de uísque barato e insônia. Seu apartamento no centro da cidade, antes um refúgio funcional, agora parecia uma prisão. O silêncio era preenchido pelas lembranças, pelo som da espingarda, pelo último olhar de Marcos. Ele tentou investigar por conta própria. Ligou para alguns informantes, os esnoves que cultivara ao longo dos anos. Mas o silêncio do outro lado da linha era total. Ninguém em Paraisópolis queria falar. O medo era uma mordaça eficaz. Ele tentou acessar o sistema da polícia de casa, usar suas senhas para buscar relatórios da perícia, mas seu acesso havia sido bloqueado. Estava sendo isolado, neutralizado. Uma semana após o enterro, uma sexta-feira chuvosa, ele estava sentado no escuro, olhando a cidade pelas frestas da persiana, quando ouviu um barulho suave na porta. Não era uma batida, era o som de algo deslizando por debaixo dela. Ele pegou a arma da mesa de centro e se aproximou em silêncio. Esperou um minuto inteiro, a respiração suspensa. Não havia mais som algum. Ele olhou pelo olho mágico. O corredor do prédio estava vazio. Com cuidado, ele abriu a porta. No chão, sobre o capacho, havia um envelope pardo, sem remetente, sem endereço. Apenas seu nome, Raul, escrito em letras de forma.
Ele levou o envelope para dentro, trancou a porta e o examinou. Era leve. Dentro não havia uma carta, apenas um objeto pequeno e duro, um pendrive, preto, sem marca, completamente anônimo. Seu coração acelerou. Poderia ser uma armadilha, um vírus para destruir seu computador. Mas a paranoia deu lugar à curiosidade, a uma faísca de esperança. Ele conectou o dispositivo a um laptop antigo que raramente usava, um que não estava conectado à internet. Uma única pasta apareceu na tela. O nome da pasta era Paraisópolis. Ele clicou para abrir. Dentro havia dezenas de arquivos, planilhas, documentos de texto, áudios, vídeos curtos. A maioria estava protegida por senhas ou criptografada. O nome dos arquivos era um código alfanumérico sem sentido, mas alguns estavam abertos. Ele abriu um documento de texto chamado A Base. Era um rascunho, notas soltas. Falava de um projeto de reurbanização na favela. Falava de desapropriações forçadas, de superfaturamento de material. Nomes surgiram. Construtora Nova Metrópole. E um nome que fez o sangue de Raul gelar. Deputado estadual Arthur Bastos. Bastos era um político em ascensão, um populista que construíra sua carreira com um discurso de lei e ordem e projetos habitacionais. Paraisópolis era a joia de sua coroa, seu grande projeto social. Raul abriu outro arquivo, uma planilha. A maior parte era indecifrável, mas em uma coluna, sob o título Bonificações, havia uma lista de iniciais. E ao lado de uma delas, a Rene, estava um valor recorrente, alto. A Rene seria Armando Nunes. Ele sentiu um calafrio. Isso era maior do que a morte de um policial. Era um esquema de corrupção massivo, envolvendo uma grande construtora, um político poderoso e, possivelmente, o alto comando da polícia. A operação em Paraisópolis não fora apenas uma armadilha para calar a boca de dois policiais curiosos. Tinha que haver mais. Talvez o tal Ferrugem soubesse de algo. Talvez a denúncia anônima tivesse sido uma forma de atrair a polícia para eliminá-lo. E Marcos e Raul eram apenas o dano colateral aceitável. Ou pior, o alvo principal. Mas por quê? O que eles sabiam? Nada. A não ser que alguém pensasse que eles sabiam. Ele tentou abrir um dos arquivos de áudio criptografados. O computador pediu uma senha. Ele tentou. Paraisópolis, Bastos, Nunes. Nada. Ele não tinha o conhecimento técnico para quebrar aquela proteção. Precisava de ajuda. Ele se levantou e começou a andar pelo apartamento, a mente a 1000 por hora. Não podia confiar em ninguém na polícia. Qualquer um poderia estar envolvido. Seus antigos contatos estavam com medo. Estava sozinho. Sozinho? Talvez não. Ele parou e olhou para o casaco que usara no enterro, jogado sobre uma cadeira. Lembrou-se do cartão que lhe fora dado, das palavras da advogada. Existem outras formas de buscá-la. Ele caminhou até o casaco, enfiou a mão no bolso e puxou o pequeno cartão branco. O nome em relevo parecia brilhar sob a luz fraca do abajur. Doutora Sofia Melo. Ligar para ela era uma loucura. Era cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Seria admitir que o sistema para o qual ele dedicara a vida estava podre até o cerne. Seria se aliar a tudo que ele desprezava. Mas o rosto de Marcos, pálido e sem vida, surgiu em sua mente. A promessa que ele fizera. A alternativa era não fazer nada. Deixar a morte do parceiro virar só mais uma estatística. E isso, Raul sabia, era a única coisa que ele não conseguiria suportar. Ele pegou o telefone, o peso da decisão fazendo sua mão tremer. Ele discou o número. A chamada para o inferno era a cobrar. A chuva havia voltado a cair sobre a cidade, um tamborilar constante no teto do café no bairro de Pinheiros. O lugar era um desses estabelecimentos modernos, com paredes de tijolo aparente, lâmpadas de filamento e um cardápio escrito a giz numa lousa. Raul se sentia um dinossauro em um parque temático. Ele odiava o lugar, mas Sofia Melo o escolhera precisamente por isso. Era neutro, público e barulhento o suficiente para que uma conversa não fosse facilmente ouvida. Ela chegou 5 minutos, atrasada, pontual para os padrões de quem não queria parecer ansioso. Trazia um guarda-chuva preto e uma pasta de couro. Sentou-se na frente de Raul, o olhar percorrendo o rosto cansado e a barba por fazer dele, sem julgamento, apenas análise.
Investigador, ela cumprimentou, a voz baixa. Achei que não fosse ligar. Eu também, admitiu Raul. Ele empurrou o pendrive sobre a mesa. Preciso de ajuda. Preciso de alguém que saiba como quebrar isso. E preciso de conselho legal. As coisas ficaram complicadas. Sofia olhou para o pendrive, mas não o tocou. Complicadas como? Raul resumiu os últimos dias. A licença compulsória, os acessos bloqueados, os informantes silenciosos, a sensação de estar sendo vigiado. E, por fim, o envelope anônimo. Ele contou a ela sobre os arquivos que conseguiu abrir, sobre a construtora Nova Metrópole, o deputado Bastos, as iniciais AN na planilha. Ela ouviu com atenção, o rosto impassível. Quando ele terminou, ela finalmente pegou o pendrive, segurando-o entre o polegar e o indicador como se fosse uma peça de evidência em um tribunal. Isso é uma bomba relógio, investigador, e você está segurando ela. Se o que você suspeita for verdade, você não é apenas um policial em licença. Você é uma testemunha, e uma testemunha muito inconveniente. Eu sei, é por isso que estou aqui. Você disse que comprava briga com o sistema. Eu compro briga nos tribunais com petições e habeas corpus. O que você tem aqui, isso não é uma briga, é uma guerra. E ela não será travada em um tribunal. Pelo menos não ainda. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele. Por que eu? Por que confiar em mim? Porque você não faz parte do clube, disse Raul com uma sinceridade brutal. Você odeia a polícia tanto quanto eu estou começando a odiar. Você não tem nada a perder me ajudando e tudo a ganhar se essa história vier a público. Sua carreira seria feita. Um leve sorriso irônico tocou os lábios de Sofia. Você tem uma visão bastante cínica sobre as minhas motivações, investigador. É o que me manteve vivo até hoje. Estou errado? Ela ponderou por um momento. Não inteiramente. Expor um esquema dessa magnitude seria de fato um marco, mas também seria um risco enorme para nós dois. Se eles mataram seu parceiro para manter isso em segredo, o que você acha que fariam conosco? O garçom se aproximou, e o silêncio pairou entre eles enquanto Sofia pedia um café expresso. Raul dispensou. O café em seu estômago já estava se transformando em ácido. Eu conheço um cara, disse ela, depois que o garçom se afastou. Um especialista em segurança digital, um dos melhores. Ele nos deve um favor, mas ele é paranoico, e com razão. Não podemos simplesmente entregar isso a ele. Precisamos de um lugar seguro para trabalhar, um lugar fora do radar. Enquanto ela falava, Raul sentiu de novo aquela sensação de estar sendo observado. Ele discretamente olhou ao redor do café. Clientes normais, conversando, trabalhando em seus laptops. Nada fora do comum. Mas o instinto persistia. Ele olhou para a rua através da vidraça embaçada pela chuva. Um sedã preto, com vidros escuros, estava parado do outro lado da rua. Não era uma vaga de estacionamento, apenas parado, o motor ligado, a fumaça do escapamento visível na noite fria. Podia ser qualquer um, podia ser ninguém. Acho que já estamos no radar, disse ele com a voz tensa. Carro preto do outro lado da rua, parado há uns 10 minutos. Sofia seguiu seu olhar, a expressão endurecendo. Pode ser coincidência. Não acredito em coincidências, não mais. Raul sentiu o peso da arma. Em seu coldre de tornozelo, um conforto magro. Precisamos sair daqui, agora. E não podemos ir para o meu apartamento nem para o seu escritório. Eu sei para onde ir, disse ela, decidida. Ela pegou o celular, digitou uma mensagem rápida e o guardou. O café dela chegou. Ela o bebeu em um gole, fez um gesto para o garçom e pagou a conta com uma nota alta, dispensando o troco. Vamos sair pelos fundos. A maioria desses cafés tem uma saída de serviço. Eles se levantaram com calma, tentando não chamar atenção. Sofia o guiou por um corredor estreito, passando pela cozinha barulhenta e cheia de vapor, até uma porta de metal nos fundos. A porta dava para um beco escuro e fedorento. A chuva caía mais forte ali. Meu carro está a 2 quadras daqui, disse ela. E o seu? O meu é um Logan branco descaracterizado. Praticamente um alvo com um letreiro de neon escrito polícia em cima. Melhor, deixá-lo. Eles começaram a andar rápido pelo beco, os sons de seus passos ecoando nas paredes de tijolo. No momento em que alcançaram a rua seguinte, ouviram o som de pneus cantando. O sedã preto virou a esquina em alta velocidade.
os faróis varrendo a escuridão e fixando-se neles. "Corre!" gritou. Raul. Eles dispararam pela calçada molhada, o coração de Raul na boca. Ele não corria assim há anos. O sedã acelerou, subindo na calçada, o motor roncando como uma fera. Eles se jogaram para dentro da entrada de um prédio residencial um segundo antes de o carro passar zunindo, arrancando um hidrante do chão em uma explosão de água. O carro freou bruscamente no final da rua e começou a dar ré. "Por aqui!" ofegou Sofia, puxando Raul para dentro do saguão do prédio. Um porteiro sonolento os olhou assustado. Raul mostrou seu distintivo, um gesto instintivo. "Polícia, emergência, saída dos fundos, saída dos..." O porteiro confuso apontou para um corredor. Eles correram, saíram por outra porta e se viram em uma rua paralela. "Para onde?" perguntou Raul, ofegante, tentando recuperar o fôlego. "Vem comigo, não está longe." Eles continuaram, agora se movendo pelas sombras, olhando por sobre os ombros a cada esquina. A perseguição havia sido um aviso claro. Eles não estavam apenas sendo observados, estavam sendo caçados. E quem quer que estivesse atrás deles não tinha a intenção de levá-los para um interrogatório. Enquanto corriam pela noite chuvosa de São Paulo, uma nova e terrível realidade começou a se instalar na mente de Raul. Aquele pendrive não era só uma bomba relógio, era a chave de sua própria sentença de morte. Enquanto isso, em um apartamento luxuoso no Itaim Bibi, um homem conhecido apenas como Espectro observava múltiplas telas de computador. Em uma delas, um ponto vermelho piscava em um mapa de pinheiros. O rastreador que ele havia instalado no celular de Raul Gouveia, explorando uma vulnerabilidade do sistema operacional, estava funcionando perfeitamente. Em outra tela, ele via imagens de câmeras de segurança da Rua do Café. Ele viu o policial e a advogada correrem. Viu o sedã preto persegui-los. Ele abriu uma janela de comunicação segura. A mensagem era curta. Alvos cientes. Fuga em andamento. Iniciar protocolo de isolamento. Ele começou a digitar, os dedos voando sobre o teclado. A primeira coisa a fazer era apagar a identidade digital de Raul Gouveia. Ele invadiu o sistema de recursos humanos da Polícia Civil. Em menos de um minuto, o arquivo do investigador Raul Gouveia foi corrompido, seu status alterado para exonerado por justa causa. Suas credenciais foram invalidadas. Em seguida, os bancos. Com alguns cliques, as contas de Raul foram congeladas, os cartões de crédito bloqueados. Ele era um fantasma agora, um homem sem identidade oficial, sem dinheiro, isolado. Espectro recostou-se na cadeira. A caçada física havia falhado por enquanto, mas a caçada digital estava apenas começando. Ele iria enredar Raul Gouveia e sua nova, aliada em uma teia de paranoia e desinformação, cortando todas as suas linhas de comunicação, todos os seus recursos. Ele os deixaria sozinhos no escuro, e no escuro eles cometeriam erros. E ele estaria lá, observando, esperando. O esconderijo de Sofia Mello ficava no Bexiga, o tradicional bairro italiano de São Paulo, um labirinto de ruas estreitas e sobrados antigos. Era o escritório de um velho cliente dela, um tipógrafo aposentado que agora passava os dias encadernando livros raros. O lugar cheirava a papel antigo, cola e poeira, um aroma que parecia pertencer a outro século. O tipógrafo, um senhor chamado Afonso, os recebeu com olhos preocupados, mas não fez perguntas. Entregou a chave a Sofia e se retirou para seu apartamento no andar de cima. O escritório era uma sala ampla, abarrotada de prensas de impressão desativadas, guilhotinas de papel e gavetas tipográficas, cheias de letras de chumbo. Era um santuário analógico, um lugar perfeito para desaparecer em uma era digital. "Ninguém vai nos procurar aqui", disse Sofia, trancando a porta pesada de madeira. "O senhor Afonso é da velha guarda. Para ele, a polícia ainda é a rota da ditadura. Ele nunca nos entregaria." Raul percorreu o lugar com os olhos, o instinto policial ainda ativo. Havia apenas uma janela, que dava para um pátio interno. Era um bom esconderijo, seguro. "E o seu especialista?" "Eu o chamei. O nome dele é Caleb. Ele chegará em 1 hora e não virá de carro." Enquanto esperavam, a adrenalina da perseguição começou a baixar, dando lugar a uma exaustão pesada.
e a uma tensão incômoda. Estavam presos juntos, duas pessoas de mundos opostos, forçados a uma aliança pela necessidade. Raul se sentou em um banco de madeira, a pistola sobre o colo, o olhar perdido entre as máquinas antigas. Sofia abriu sua pasta e começou a organizar alguns papéis, criando uma pequena ilha de ordem em meio ao caos. O que te fez virar advogada de direitos humanos? Raul perguntou de repente, a voz quebrando o silêncio. Sofia ergueu os olhos, surpresa com a pergunta pessoal. Meu pai, ele era sindicalista. Foi preso e torturado durante o regime militar. Eu cresci ouvindo histórias sobre o que acontece quando o Estado tem poder demais e nenhuma fiscalização. E você? O que te fez entrar para a polícia? Eu queria prender bandidos, respondeu Raul. A simplicidade da frase carregada de uma ironia amarga. Achava que o mundo era preto e branco, os bons contra os maus. Demorei 20 anos para perceber que a maior parte do mundo é cinza e que os piores bandidos, muitas vezes, usam terno e gravata, não touca ninja. A conversa morreu ali, mas algo havia mudado. Uma pequena ponte de compreensão havia sido construída sobre o abismo de desconfiança que os separava. Caleb chegou pontualmente. Ele não se parecia em nada com a imagem estereotipada de um hacker. Era um rapaz negro, magro, de óculos de armação grossa e dreadlocks presos em um coque. Usava roupas simples e carregava uma mochila surrada. Seus olhos, no entanto, eram rápidos e incrivelmente inteligentes. Sofia fez as apresentações. Caleb cumprimentou Raul com um aceno de cabeça, o olhar desconfiado. A Sofia disse que vocês pisaram em um ninho de cobras. É um bom resumo, disse Raul. Caleb tirou da mochila um laptop robusto, sem marca visível, e uma série de dispositivos. Ele não conectou o pendrive diretamente. Primeiro, usou um aparelho para criar uma cópia exata do conteúdo, um clone forense, como ele chamou. Nunca se trabalha no original, explicou ele. Regra número 1. Agora, vamos ver o que temos aqui. Ele começou a trabalhar, e o escritório do século XIX foi invadido pelo brilho azulado da tecnologia do século XXI. As mãos de Caleb dançavam sobre o teclado. Linhas de código corriam pela tela. Ele murmurava para si mesmo, em uma linguagem que Raul não entendia. A criptografia é pesada. AS-256, nível militar. Mas quem fez isso cometeu um erro. Deixou um rastro no metadata, uma assinatura digital. O nome do programa usado para criptografar os arquivos é um software customizado, não algo que se baixa na internet. O que isso significa? Perguntou Sofia. Significa que nosso amigo hacker não é um amador, ele é um profissional, provavelmente muito bem pago. Caleb continuou a digitar. Mas todo programa tem uma falha, uma porta dos fundos. Só preciso encontrá-la. As horas se arrastaram. Raul e Sofia observavam, impotentes, enquanto Caleb travava sua batalha silenciosa contra as barreiras digitais. Do lado de fora, a cidade vivia sua vida noturna, mas dentro da tipografia, o tempo parecia ter parado. Finalmente, perto das 3 da manhã, Caleb soltou um suspiro de triunfo. Entrei. Na tela, uma das pastas criptografadas se abriu, revelando seu conteúdo. Eram gravações de áudio. Eles ouviram a primeira. A qualidade era ruim, gravada secretamente, mas as vozes eram claras. Uma era do deputado Arthur Bastos. A outra, Raul reconheceu com um arrepio. Era o delegado Nunes. A obra de Paraisópolis não pode atrasar, Armando, dizia a voz de Bastos. Os pagamentos para a nova metrópole precisam continuar fluindo, e suas bonificações dependem disso. Eu sei, Arthur, mas está ficando difícil controlar, respondia Nunes. Tem gente fazendo perguntas, o pessoal da Associação de Moradores, alguns jornalistas, e agora tenho 2 dos meus próprios homens, Gouveia e o novato, farejando onde não devem. O coração de Raul parou. Eles eram o alvo desde o início. O novato, o tal Marcos, anda falando com gente de direitos humanos, querendo criar projetos sociais, continuou Nunes. Ele é um idealista. É o tipo mais perigoso. E o Gouveia é um cachorro velho, fareja problema há quilômetros. Resolva isso, Armando. A voz de Bastos era fria como aço. Use seus contatos na comunidade. Crie uma situação. Faça parecer um confronto, um acidente de trabalho. Seja criativo,
Mas resolva, definitivamente. A gravação terminou. O silêncio na sala era pesado, denso. Raul sentia o sangue pulsando em seus ouvidos. A morte de Marcos não fora um acidente, nem dano colateral. Fora um assassinato encomendado, planejado por seu próprio chefe. Meu Deus! Sussurrou Sofia, o rosto pálido. Caleb abriu outro arquivo. Era um vídeo, granulado de uma câmera de segurança. Mostrava um estacionamento subterrâneo. 2 homens conversavam perto de um carro de luxo. Um era o deputado Bastos. O outro, Raul não o reconheceu. Mas Sofia, sim. Eu conheço esse homem, disse ela, apontando para a tela. É Otávio Lacerda, o dono da construtora Nova Metrópole. Eu o enfrentei nos tribunais em um caso de despejo ilegal há 2 anos. Perdi, claro. No vídeo, Lacerda entregava uma pasta para Bastos. Uma troca de envelopes. A prova visual da conexão. Tem mais, disse Caleb, abrindo planilhas agora decodificadas. Isso é um livro-caixa detalhado. Desvios de verba pública do projeto de reurbanização. Pagamentos para empresas de fachada, notas fiscais frias. E aqui, uma linha de pagamento recorrente para uma conta offshore. O beneficiário está listado apenas como Espectro. O hacker, disse Raul, é o pagamento dele. Esse Espectro é bom, admitiu Caleb. Ele está tentando nos rastrear. Sinto a presença dele no sistema. Ele está tentando contra-atacar, apagar os arquivos do clone. Mas eu sou melhor. Caleb digitou uma série de comandos. Coloquei um honeypot, uma armadilha. Ele acha que está apagando os arquivos, mas está apenas se enredando mais, me dando tempo para copiar tudo para um servidor seguro e criptografado. Raul se sentou, a cabeça girando. A conspiração era real, documentada. Eles tinham a prova. Mas o que fazer com ela? Ir à corregedoria era suicídio. Ir à imprensa? Qual jornalista teria a coragem de publicar uma história dessas contra um político poderoso e o comando da polícia sem provas irrefutáveis e físicas? Nós temos o dossiê, disse Sofia, como se lesse seus pensamentos. Mas um dossiê digital pode ser forjado, desacreditado. Precisamos de algo mais. Precisamos de uma prova física ou de uma testemunha humana que possa corroborar tudo isso. A fonte, disse Raul, a ideia se formando em sua mente. Quem quer que tenha me enviado este pendrive? Essa pessoa é a nossa testemunha. Ela reuniu tudo isso. Ela sabe de tudo. E como a encontramos? Perguntou Caleb. Raul pensou. Quem teria acesso a gravações de Nunes, a vídeos de Bastos, às planilhas da Nova Metrópole? Tinha que ser alguém de dentro, alguém próximo o suficiente para coletar as informações, mas com raiva o suficiente para vazar. Ele se lembrou da planilha, do livro-caixa. Cada detalhe, financeiro, cada centavo desviado. O contador, disse Raul, a certeza crescendo em sua voz. O contador da Nova Metrópole. É ele. Ele é a nossa fonte. Precisamos encontrá-lo antes que eles o encontrem. A busca por um fantasma digital havia terminado. Agora, começava a caçada a um homem de carne e osso. E Raul sabia que não eram os únicos caçadores. O nome do contador era Flávio Mendes. Levou quase 24 horas para Caleb, mergulhado em sua guerra cibernética contra Espectro, conseguir isolar a informação de um fragmento de e-mail criptografado no dossiê. Flávio Mendes, 40 e poucos anos. Funcionário da Nova Metrópole há 15 anos. Um homem de vida regrada, morador da Mooca, que, segundo os registros, havia pedido uma licença médica de emergência 2 dias após a morte de Marcos. Ele havia desaparecido. Ele está com medo, disse Sofia, analisando os poucos dados que Caleb conseguira sobre o homem. Ele vazou o dossiê e depois sumiu. Ele sabe que é o próximo da lista. Se ele sumiu, encontrá-lo será quase impossível, ponderou Raul, a frustração evidente em sua voz. Eles estavam na tipografia há quase 2 dias, sobrevivendo de café e sanduíches que Sofia saía para comprar, sempre usando rotas diferentes. A paranoia era uma companheira constante. Não se ele deixou uma trilha para ser encontrado, disse Caleb, sem tirar os olhos da tela. As pessoas cometem erros quando estão em pânico. Erros digitais. Uma consulta de saldo bancário, um login em uma rede social de uma chamada para um parente.
Estou monitorando tudo que se relaciona a Flávio Mendes. Se ele colocar a cabeça para fora do buraco, eu saberei. A espera era torturante. Raul se sentia um animal enjaulado. Ele, um homem de ação, estava reduzido a esperar por um bip em um computador. Para combater a inércia, ele e Sofia se debruçaram sobre os detalhes do dossiê, tentando montar o quebra-cabeça. O esquema era mais engenhoso do que parecia. A nova metrópole ganhava a licitação para a reurbanização, superfaturava os custos e o dinheiro extra era lavado através de uma série de ONGs de fachada, supostamente dedicadas a projetos sociais na favela. O deputado Bastos era o patrono político, garantindo que a fiscalização não existisse. O delegado Nunes era o braço armado, usando a polícia para eliminar qualquer um que fizesse muitas perguntas. Líderes comunitários, jornalistas ou seus próprios homens. É por isso que Marcos era perigoso para eles, disse Sofia, a voz sombria. O projeto social dele. Ele ia acabar descobrindo que as ONGs eram fantasmas. Ele não estava só farejando, ele estava batendo na porta do cofre. A percepção atingiu Raul com a força de um soco. A bondade de seu parceiro, sua ingenuidade, fora sua sentença de morte. A culpa pesou sobre Raul, mais forte do que nunca. Na tarde do segundo dia, o alarme de Caleb soou. Um bip agudo e insistente que fez os três pularem. Peguei, disse o hacker, um brilho de caçador nos olhos. Flávio Mendes. Acabou de usar um cartão de crédito. Compra pequena numa farmácia em Santos, litoral sul. Santos, repetiu Raul. Ele fugiu para a praia? Faz sentido, disse Sofia. É perto, mas é outro mundo. Fácil de se misturar com os turistas, alugar um apartamento de temporada sem muitos documentos. Eu tenho a localização exata da farmácia, disse Caleb, mostrando um mapa na tela. Ele não deve estar longe. A decisão foi instantânea. Precisavam ir. O problema era como. O carro de Raul era um alvo. O de Sofia, provavelmente, também estava sendo vigiado. Senhor Afonso, disse Raul, lembrando-se do velho tipógrafo. Eles o encontraram no andar de cima, em seu apartamento silencioso e impecável. Raul explicou a situação, omitindo os detalhes mais perigosos, dizendo apenas que precisavam chegar a Santos discretamente para ajudar uma testemunha em perigo. O velho olhou para Raul, depois para Sofia. Havia uma sabedoria antiga em seus olhos. Tenho uma Fiorino velha na garagem, disse ele por fim. Uso para entregar livros. Ninguém nunca olha duas vezes para uma Fiorino. As chaves estão no prego ao lado da porta. Meia hora depois, a Fiorino branca, com o logo desbotado de encadernação e Restauro Afonso na lateral, seguia pela rodovia dos imigrantes em direção ao litoral. Raul dirigia tenso, os olhos constantemente nos retrovisores. Sofia, ao seu lado, tentava ligar para contatos em Santos, advogados locais, que talvez pudessem ajudar com um local seguro. No compartimento de carga entre o cheiro de papelão, Caleb monitorava seu laptop conectado à internet através de uma série de roteadores anônimos. O cartão foi usado de novo, anunciou Caleb, a voz abafada vindo de trás. Um supermercado a 3 quadras da farmácia. Ele está fazendo compras, está se abastecendo. Para ficar escondido. Eles chegaram a Santos no final da tarde. A cidade praiana, com sua orla extensa e prédios envelhecidos pela maresia, parecia tranquila demais para a tensão que sentiam. Seguindo as coordenadas de Caleb, chegaram a um bairro residencial de classe média, a algumas quadras da praia. Ele está em um raio de 500 metros daqui, disse Caleb. Não consigo a localização exata sem que ele se conecte a uma rede Wi-Fi, mas ele está aqui. Eles começaram a rodar devagar pelas ruas, procurando por algo, qualquer coisa fora do lugar. Foi Sofia quem viu. Ali, disse ela, apontando para um pequeno prédio de apartamentos. Um desses com o nome de Flor, Edifício Hortência. Na janela do 3º andar, um homem. Ele se parece com a foto da carteira de motorista. Raul estacionou a Fiorino a uma distância segura. Eles observaram. O homem apareceu na janela novamente. Era ele, Flávio Mendes. Parecia assustado, espiando a rua como um animal acuado. Temos que abordá-lo com cuidado, disse Raul. Se ele nos vir e pensar que somos eles, ele pode fazer uma besteira ou fugir. Deixem comigo, disse Sofia. Eu sou uma advogada
Ele vai confiar mais em mim do que em um policial, mesmo que seja um ex-policial. Raul concordou a contragosto. Ele e Caleb ficariam no carro vigiando. Sofia entrou no prédio. Ela subiu os lances de escada, o coração batendo forte. Bateu na porta do apartamento 3B. Senhor Mendes, meu nome é Sofia Mello, sou advogada. Preciso falar com o Bi... Senhor, é sobre o dossiê. Fui enviada por um amigo. O silêncio do outro lado da porta foi longo. Então, a voz trêmula de um homem. Eu não sei do que está falando. Por favor, Senhor Mendes. Sei que está com medo. Nós também estamos. Queremos ajudar. A pessoa que te mandou, o investigador Raul Gouveia, precisa da sua ajuda para terminar o que começou. A menção do nome de Raul pareceu funcionar. A porta se abriu uma fresta, revelando um par de olhos aterrorizados. Como posso saber que não está com eles? Naquele exato momento, o celular de Raul, que ele deixara com Caleb para monitoramento, apitou. Caleb olhou para a tela, o rosto empalidecendo. Raul, problema, disse ele, a voz urgente. Spectro não estava tentando nos rastrear, ele estava nos seguindo. Ele colocou um rastreador no seu carro, no Logan, e quando você o abandonou, ele ativou outro, um que estava no seu celular. Ele sabia que viríamos para cá. Ele nos usou para encontrar o contador. Raul olhou pela janela. 2 vans pretas, sem identificação, viraram a esquina e pararam bruscamente em frente ao edifício Hortência. Sofia! Ele gritou no comunicador que usavam. Sai daí, é uma armadilha. As portas das vans se abriram e 6 homens saíram. Estavam vestidos com uniformes pretos, sem insígnias e carregavam fuzis. Não eram policiais, eram mercenários. Sofia ouviu o grito de Raul em seu fone. Ela olhou para os olhos arregalados de Flávio Mendes e tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ela empurrou a porta, entrou no apartamento e a trancou. Eles estão aqui. Os homens de preto entraram no prédio. Temos que fazer alguma coisa, disse Caleb em pânico. Raul pegou sua pistola. 22 anos de instinto de sobrevivência assumiram o controle. Dê a partida no carro, fique pronto para sair. Ele saiu da Fiorino, mantendo-se nas sombras. Ele viu os homens subindo as escadas, movendo-se com eficiência militar. Ele não podia enfrentá-los de frente. Tinha que criar uma distração. Ele contornou o prédio e encontrou as caixas de disjuntores na parede dos fundos. Com um tiro certeiro e abafado, pelo casaco, ele estourou o cadeado e abriu a caixa. Puxou a alavanca principal. O prédio inteiro mergulhou na escuridão. Gritos de surpresa vieram de dentro. A tática funcionou. Comprou alguns segundos. Raul correu para a frente do prédio, a arma em punho. No 3º andar, no escuro, Sofia puxou Flávio Mendes para a cozinha. Tem saída de incêndio? Não, gaguejou ele. Estamos presos. Eles ouviram o som da porta do apartamento sendo arrombada com um estrondo. Passos pesados no escuro. Na rua, Raul viu as luzes das lanternas dos homens no 3º andar. Ele precisava tirá-los de lá. Ele mirou nos pneus das vans e disparou. Os estampidos ecoando pela rua silenciosa. Alarmes de carros começaram a soar. Moradores curiosos apareceram nas janelas. O caos era seu aliado. Os homens no apartamento ouviram os tiros. Um deles falou em um rádio. A ordem era clara. Abortar. Peguem o pacote e saiam. Lá dentro, Sofia e Flávio se encolheram em um canto. Uma luz de lanterna varreu a sala. Ela prendeu a respiração. A luz passou por eles e se fixou em uma mesa. Sobre a mesa havia um laptop e uma pasta de documentos. O pacote não era o contador. Era o que ele tinha. Um dos homens. Pegou o material. Vamos! Eles desceram correndo. Entraram nas vans com os pneus furados e saíram cantando borracha, as vans balançando perigosamente. Raul correu de volta para a Fiorino. Caleb, vai! Caleb acelerou e eles fugiram na direção oposta. Raul pegou o rádio. Sofia, você está bem? Responda. A resposta demorou uma eternidade. Então a voz dela trêmula, mas firme. Estamos bem. Eles se foram. Levaram o material dele, a cópia física do dossiê. Eles haviam escapado por um triz, mas haviam perdido. Os mercenários não foram lá para matar o contador. Foram para recuperar as provas. Eles voltaram para buscar Sofia e Flávio, o contador tremendo incontrolavelmente. De volta à segurança precária da Fiorino, enquanto se afastavam de Santos, Raul percebeu a dimensão de seu erro.
Ele havia levado o inimigo diretamente à sua única testemunha e à última prova física que tinham. Agora, o dossiê digital que Caleb salvara era tudo o que lhes restava, e um homem aterrorizado que, provavelmente, nunca mais teria coragem de abrir a boca. A guerra, ele entendeu, tinha acabado de ficar muito mais difícil. O retorno a São Paulo foi tenso e silencioso. Flávio Mendes, encolhido no fundo da Fiorino, tremia como uma vara verde, os olhos fixos em um ponto invisível, revivendo o terror da invasão. Ele era um homem de números e planilhas, subitamente jogado no centro de um thriller de espionagem para o qual não tinha roteiro. Caleb dirigia agora, os nós dos dedos brancos no volante. A fachada de hacker descolado substituída pela realidade crua do perigo. Raul e Sofia trocavam olhares preocupados. A testemunha que eles tanto lutaram para encontrar estava em estado de choque, sua utilidade como trunfo diminuindo a cada quilômetro rodado. Eles não podiam voltar para a tipografia. O local estava comprometido. Sofia, usando um celular pré-pago que comprara em Santos, fez uma única ligação. "Tenho um lugar", disse ela, desligando. "Um apartamento de uma cliente que está viajando pela Europa. É no centro, perto da República. Em meio à multidão, seremos menos visíveis." O apartamento era um espaço pequeno e impessoal em um prédio antigo e labiríntico. A primeira coisa que fizeram foi sentar Flávio em um sofá e lhe dar um copo d'água com açúcar, um remédio popular que parecia tão inadequado quanto inútil. "Senhor Mendes, Flávio", começou Sofia, a voz suave. "Terapêutica. Nós sabemos que está assustado, mas precisamos que nos ajude a entender o que havia naqueles papéis que eles levaram." Flávio balançou a cabeça, recusando-se a falar. Raul, perdendo a paciência, se aproximou. Sua abordagem era a oposta da de Sofia. "Escuta aqui, Flávio. Você não tem mais para onde correr. Eles sabem quem você é, sabem onde te encontrar. Sua única chance é nos ajudar a derrubar essa gente." O que eles levaram? O método agressivo de Raul, por incrível que pareça, funcionou melhor que a gentileza de Sofia. O medo nos olhos de Flávio foi substituído por um lampejo de raiva, de desespero. "Tudo!" Ele explodiu, a voz embargada. "Os livros caixa originais, as ordens de pagamento assinadas pelo Lacerda, as notas de transferência para as contas das ONGs de fachada e o pior, a apólice de seguro." "Apólice de seguro?" repetiu Raul. "Uma gravação", sussurrou Flávio como se as paredes tivessem ouvidos. "Uma que eu fiz, do deputado Bastos. Ele foi ao escritório uma noite, tarde. Estava bêbado, comemorando alguma coisa. Ele se gabou para o Lacerda, falou de tudo. Falou do delegado Nunes, falou de limpar o caminho em Paraisópolis. Falou até do seu parceiro, antes de acontecer. Ele começou a soluçar um choro seco e convulso. Eu gravei tudo no meu celular. Era minha garantia. Se algo acontecesse comigo, a gravação iria a público. Eles não levaram o celular, mas levaram o backup que eu guardava com os papéis." Raul e Sofia se entreolharam. Aquela gravação era a peça que faltava. A prova definitiva. A bala de prata. "Onde está o celular, Flávio?" perguntou Raul, a voz baixa e intensa. "Em um cofre, em um banco. Eu não sou idiota." "Ótimo", disse Raul. "Amanhã, à primeira hora, você vai ao banco, pega o celular e nós o entregamos a Caleb. Ele faz uma cópia e a gente vaza tudo." "Não!" gritou Flávio, o pânico voltando. "Vocês não entendem. Se eu for ao banco, eles saberão. O gerente é amigo do Lacerda. Tudo está conectado. Eu serei um homem morto antes de chegar ao caixa." Ele estava certo. O círculo da conspiração era vasto. Eles não podiam confiar em ninguém. "Então não temos nada", disse Sofia, a derrota em sua voz. "O dossiê digital é forte, mas a gravação era a nossa arma principal." Eles passaram a noite em claro, debatendo opções, cada uma levando a um beco sem saída. A sensação de estarem encurralados era sufocante. Pela manhã, Caleb, que trabalhava incansavelmente em seu laptop, fez uma descoberta. "Achei uma coisa", disse ele, esfregando os olhos cansados. Spectro cometeu outro erro. Pequeno, mas talvez útil. Ao tentar apagar os rastros da operação em Santos, ele teve que interagir com o sistema de monitoramento da cidade, o Detecta, e para isso ele usou um servidor proxy. Consegui rastrear o endereço IP original desse servidor,
Ele fica em um prédio comercial na Avenida Paulista. O covil do hacker, disse Raul. Se conseguirmos chegar até ele, talvez possamos forçá-lo a nos dar acesso aos sistemas da nova metrópole ou até mesmo rastrear os mercenários. É uma péssima ideia, disse Caleb balançando a cabeça. O cara é um fantasma. O endereço IP pode ser falso. E mesmo que seja real, o lugar será uma fortaleza digital e física. Não temos outra opção, insistiu Raul. Estamos jogando na defesa há muito tempo. É hora de atacar. O plano era arriscado, quase suicida. Sofia usaria seus conhecimentos jurídicos para forjar uma intimação, um documento com aparência oficial que lhes daria uma desculpa para entrar no prédio. Caleb tentaria desativar as câmeras de segurança do andar remotamente. E Raul faria o que sempre fez. Improvisaria. Naquela tarde, eles colocaram o plano em ação. Sofia, vestida em um terninho impecável, e Raul, com seu melhor terno, pareciam um casal de advogados. Eles entraram no imponente edifício comercial na Paulista, com a intimação forjada em mãos. A empresa listada no andar era uma consultoria de TI de nome genérico, Soluções Digitais Integradas. Caleb, da segurança do apartamento, conseguiu derrubar as câmeras do corredor do 15º andar por exatos 90 segundos. Foi o tempo que eles precisavam. Em vez de irem para a recepção da empresa, eles foram para a porta dos fundos do andar, a de serviço. Raul usou um velho truque da polícia, um pedaço de plástico rígido para abrir a fechadura simples. Eles entraram em um corredor escuro. No final dele, uma única porta com isolamento acústico. De dentro vinha o zumbido de múltiplos computadores. Raul arrombou a porta. A sala era um centro de comando de alta tecnologia. Telas cobriam as paredes, exibindo códigos, mapas e feeds de câmeras de segurança. E no centro de tudo, sentado em uma cadeira ergonômica, estava um jovem que não podia ter mais de 25 anos, o rosto pálido iluminado pelos monitores. Era Spectro. Ele os olhou, não com medo, mas com uma irritação arrogante. Eu sabia que vocês eram estúpidos, disse ele, com um sorriso de escárnio. Mas não a esse ponto. Antes que Raul pudesse reagir, o jovem apertou um botão em seu teclado. Alarmes soaram por todo o andar. Portas de aço desceram, trancando-os na sala. Protocolo de segurança, disse Spectro, levantando-se. Em 3 minutos, a equipe de resposta do Lacerda estará aqui. E eles não são tão gentis quanto os que vocês encontraram em Santos. Raul avançou, mas o hacker foi mais rápido. Ele pegou um objeto na mesa, um HD externo, e o jogou dentro de um pequeno aparelho que parecia um micro-ondas. O aparelho emitiu um zumbido alto. Degausser, um pulso eletromagnético, explicou o hacker com um prazer sádico. Qualquer coisa que vocês tinham está sendo frita. Seu dossiê, suas provas, tudo. Ele se virou para Raul. Fim de jogo, policial. A raiva tomou conta de Raul. Ele agarrou o Espectro pelo colarinho, prensando-o contra uma parede de monitores. Quem contratou você? Fale. O jovem apenas riu. Você ainda não entendeu, não é? Vocês não são nada. Apenas um bug no sistema. E eu sou o antivírus. Sofia correu para as portas de aço, procurando uma forma de abri-las. Estavam travadas. O som de passos pesados e vozes se aproximava do corredor. Eles estavam presos. A armadilha que Raul planejara havia se fechado sobre eles. Spectro os havia atraído para o seu território. E agora, a equipe de limpeza estava a caminho. Raul olhou para o rosto zombeteiro do hacker e depois para o desespero nos olhos de Sofia. Seu plano de atacar havia falhado catastroficamente. Eles não só não conseguiram nada, como estavam prestes a perder tudo, inclusive suas vidas. O som dos homens do lado de fora ficou mais alto. Eles começaram a tentar forçar a porta de aço. O tempo havia acabado. O som do metal se contorcendo sob a força bruta do lado de fora era ensurdecedor. Cada batida na porta de aço era uma contagem regressiva para o fim. Raul olhou ao redor da sala, a mente acelerada, procurando uma saída, uma arma, qualquer coisa. As telas dos computadores brilhavam com dados inúteis, zombando dele. Sofia tentava em vão encontrar um painel de controle, uma liberação de emergência. Spectro observava, um sorriso de superioridade no rosto. 2 minutos, disse o hacker,
olhando para um cronômetro em uma das telas. Foi quando Raul viu. No canto da sala, atrás de uma pilha de caixas de servidores, havia uma janela. Grande, de vidro temperado, com vista para a imensidão da Avenida Paulista, 15 andares abaixo. Não era uma saída, era uma queda, mas também era uma ideia. "Sofia!" ele gritou por sobre o barulho. "A janela!" Ela entendeu imediatamente. O desespero era um grande motivador para a loucura. Eles correram para a janela. Raul pegou uma das cadeiras pesadas de escritório e a arremessou contra o vidro. O vidro temperado trincou formando uma teia de aranha, mas não quebrou. "Não vai dar!" gritou Sofia. "Tem que dar!" Ele pegou a cadeira novamente, mas Espectro, percebendo o que eles iam fazer, avançou. "Vocês não vão a lugar nenhum." O hacker tentou agarrar Raul, que se virou e o atingiu, com um soco no queixo. Espectro caiu para trás, atordoado. A porta de aço gemeu, uma fresta se abrindo. Raul não tinha mais tempo. Ele tirou sua pistola do coldre. O som de um tiro dentro da sala selada foi um trovão que fez seus ouvidos zumbirem. Ele atirou no centro da teia de aranha de rachaduras. O vidro explodiu para fora em uma chuva de estilhaços. O vento e o som da cidade invadiram a sala. A porta de aço finalmente cedeu com um estrondo. 2 homens armados entraram, mas pararam por um segundo, surpresos com a cena. Esse segundo foi tudo o que Raul precisava. Ele agarrou Sofia pela mão. "Confia em mim?" Ela olhou para o abismo, depois para os homens armados. "Eu não tenho escolha." Eles pularam. Por uma fração de segundo foi a queda livre. Então, o impacto. Raul havia mirado na fachada do prédio, no estreito parapeito de manutenção que corria sob as janelas. Eles aterrissaram com força, os joelhos e mãos arranhados. Ficaram agachados naquele espaço minúsculo, o vento uivando ao redor. A cidade, um monstro de luzes e movimento lá embaixo. Os homens armados apareceram na janela quebrada, apontando os fuzis para baixo. Mas era um tiro difícil, quase impossível. Raul e Sofia começaram a se mover lateralmente pelo parapeito, centímetro por centímetro, o coração martelando contra as costelas. Era um balé aterrorizante, a 150 metros de altura. Eles precisavam chegar à próxima janela, a de um escritório vizinho. A cada passo, o risco de escorregar e de uma rajada de vento mais forte. Raul podia ouvir os gritos de Espectro na sala, provavelmente furioso. A equipe de resposta não podia atirar indiscriminadamente na fachada de um dos prédios mais icônicos da cidade. Eles chegaram à janela seguinte. Estava trancada. Raul usou a coronha de sua pistola para quebrar um canto do vidro, o suficiente para alcançar a trava e abri-la. Eles entraram no escritório escuro e vazio, caindo no chão, ofegantes, os corpos tremendo de adrenalina e terror. Estavam vivos. Haviam escapado, mas a um custo terrível. O dossiê digital, a única prova que tinham, estava destruído pelo degausseur de Espectro. Eles estavam de volta à estaca zero e agora eram fugitivos de uma tentativa de homicídio que nunca poderiam provar. Eles desceram pelas escadas de emergência e se misturaram à multidão anônima da Paulista. No apartamento, encontraram Caleb em pânico, prestes a apagar tudo e fugir. Flávio Mendes estava em posição fetal no sofá. "Acabou", disse Raul, a voz rouca. Ele destruiu tudo, todas as cópias. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Era o silêncio da derrota. Foi Sofia quem o quebrou. Havia um novo fogo em seus olhos, uma dureza que não estava lá antes. "Não tudo", disse ela. "Eles destruíram as provas, mas nós ainda temos a história. E temos a testemunha." Ela olhou para Flávio. "Eles não podem apagar o que está na sua cabeça, ou no cofre do seu banco." "Mas como vamos conseguir?", disse Caleb. "É impossível. Nós não vamos conseguir", disse Sofia. "Nós vamos fazer eles nos entregarem." Ela se virou para Raul. "Você disse que os piores bandidos usam terno e gravata. E o que gente assim mais teme? Mais do que a prisão?" Raul a encarou, começando a entender. Perder o dinheiro e a reputação. "Exatamente, nós não temos mais provas para um tribunal. Então vamos criar um tribunal diferente, o da opinião pública." O plano de Sofia era audacioso, nascido do desespero. Eles não podiam mais provar a conspiração, então iriam inventar uma. Ou melhor,
Iriam usar a verdade, mas sem as amarras da prova legal. Ela passou o resto da noite redigindo um documento. Não era um dossiê, era uma denúncia. Uma narrativa poderosa, anônima, detalhando todo o esquema, citando nomes, datas, valores. Incluía a história da morte de Marcos, a perseguição a Raul, a caçada a Flávio Mendes. Era a verdade, formatada como um vazamento, explosivo. Onde vamos publicar isso? Perguntou Caleb. Nenhum grande jornal vai tocar nisso sem provas. Não vamos a um grande jornal, disse Sofia. Vamos usar a arma deles contra eles, a internet. Ela se lembrou de um antigo contato, um jornalista chamado Ricardo, que havia largado um grande jornal para criar um blog de jornalismo investigativo independente. Ele era conhecido por sua coragem e por seu desprezo pelo jornalismo corporativo. O encontro com Ricardo foi em um estacionamento subterrâneo, o cenário clássico dos thrillers que a vida deles havia se tornado. Ricardo, um homem de meia-idade com a aparência cansada de quem dorme pouco e bebe muito café, leu a denúncia no tablet de Sofia. Isso é uma bomba, disse ele assobiando. Mas pode ser a minha ruína. Bastos e Lacerda vão me processar até a alma. Eles só podem te processar se a história for mentira, disse Sofia. E nós sabemos que é verdade. Publique como um vazamento anônimo. Proteja sua fonte. Deixe a internet fazer o resto. O barulho vai ser tão grande que a mídia tradicional não poderá ignorar. Eles serão forçados a investigar. Ricardo hesitou. Era o furo de sua vida e também o maior risco. Eu preciso de algo, qualquer coisa, uma pequena prova para me segurar. Raul deu um passo à frente. Ele pensou em Marcos, na promessa que fizera. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o cartucho de espingarda, a única peça de evidência que guardara desde o início. A perícia oficial nunca encontrou isso, disse. Raul entregando o cartucho a Ricardo. Compare o lote com as armas registradas pela equipe de segurança da Nova Metrópole. É um fio da meada. O resto é com você. Ricardo olhou para o cartucho, depois para os rostos tensos de Raul e Sofia. Ele tomou sua decisão. Preparem-se, disse ele. O inferno vai começar amanhã ao meio-dia. A publicação do artigo sob o título O Dossiê Secreto de Paraisópolis caiu como um meteoro na internet brasileira. Em poucas horas, era o assunto mais comentado nas redes sociais. O nome do deputado Bastos da Nova Metrópole e do delegado Nunes estava em toda parte. O blog de Ricardo saiu do ar várias vezes devido ao tráfego intenso. A reação foi imediata e furiosa. Bastos convocou uma coletiva de imprensa, chamando a denúncia de fake news orquestrada por inimigos políticos. Lacerda emitiu uma nota oficial ameaçando com processos. A cúpula da segurança pública anunciou uma investigação rigorosa sobre o vazamento e sobre as acusações infundadas. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Outros veículos de imprensa, acuados pela repercussão, começaram a investigar por conta própria. Pequenos fatos começaram a surgir, corroborando partes da história. A Associação de Moradores de Paraisópolis confirmou as pressões da construtora. Outros policiais, sob anonimato, falaram sobre o comportamento estranho de Nunes. A pressão sobre os conspiradores estava se tornando imensa, e era exatamente isso que o plano de Sofia previa. Agora eles vão cometer erros, disse ela, observando a tempestade se formar pela tela do laptop. Eles vão tentar silenciar as pessoas erradas, apagar as provas erradas, e nós estaremos esperando. Raul observava, uma mistura de admiração e apreensão. A advogada que ele desprezava havia se mostrado uma estrategista brilhante. Ela não usava uma arma, mas suas palavras haviam disparado um tiro que estava ricocheteando por toda a cidade. A justiça não viria de um juiz, mas do caos que eles mesmos criaram. O caos funcionou. A denúncia anônima se espalhou como fogo em pasto seco, alimentada pela fúria das redes sociais e pela fome do público por um escândalo. Cada tentativa de Bastos e Lacerda de abafar a história apenas jogava mais gasolina na fogueira. O cartucho de espingarda, discretamente verificado por um contato de Ricardo na polícia técnica, provou ser de um lote comprado pela empresa de segurança privada da Nova Metrópole. A pequena prova física deu credibilidade à narrativa digital.
A pressão interna na Polícia Civil tornou-se insustentável. Com a mídia nacional agora investigando o caso, a Corregedoria, antes cúmplice no acobertamento, foi forçada a reabrir a investigação sobre a morte de Marcos Vinícius. Delegado Nunes foi afastado de suas funções, uma medida protocolar que, no entanto, sinalizava que seu poder estava ruindo. Para Raul, Sofia, Caleb e o aterrorizado Flávio Mendes, escondidos no apartamento da República, os dias seguintes foram uma sucessão de pequenas vitórias assistidas pela tela de um laptop. Eles eram os arquitetos invisíveis de um terremoto. O erro que Sofia previra veio de Arthur Bastos. Em pânico, vendo sua carreira política se desintegrar, ele fez exatamente o que um homem acuado faz. Tentou garantir que seus cúmplices afundassem com ele. Ele tentou acessar a apólice de seguro que Spectro havia roubado, a gravação comprometedora. Mas a gravação não estava com o hacker, estava com Otávio Lacerda, o poderoso dono da construtora. Lacerda, um tubarão acostumado a sobreviver em águas turvas, viu que o navio estava afundando. Era hora de cortar o peso morto. Ele se recusou a entregar a gravação a Bastos. Em vez disso, começou a negociar sua própria salvação, usando as provas que tinha para conseguir um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, que, atraído pelo cheiro de sangue, havia entrado no caso. A traição de Lacerda foi o golpe final. Desesperado, Bastos tomou sua última e mais estúpida decisão. Ele ordenou que Spectro recuperasse a gravação de Lacerda a qualquer custo. Caleb, que mantinha uma vigilância digital constante sobre o hacker, detectou a tentativa de invasão aos servidores da Nova Metrópole. Ele está atacando o próprio cliente, disse Caleb, os olhos arregalados. Spectro está tentando roubar os dados do Lacerda. Ele está limpando a casa para o Bastos. Mas Spectro, pela primeira vez, estava enfrentando um sistema que não conhecia, protegido pela equipe de segurança de Punjitsin Lacerda. A batalha cibernética deixou um rastro que Caleb conseguiu seguir. Eu sei onde a gravação está, disse Caleb, o rosto iluminado por um triunfo exausto. Lacerda não a guardaria em um servidor comum. Ele a tem em um air-gapped system, um computador que nunca se conecta à internet. Fica em sua sala, em seu escritório principal. Spectro está tentando criar uma brecha na rede interna para chegar até ele. E isso me deu o mapa do prédio. Era a chance deles. A única. Flávio, disse Raul, virando-se para o contador. O celular, com a gravação original. Precisamos dele. É a nossa única moeda de troca. A nossa única garantia de que não seremos os únicos a pagar por isso. O contador, vendo a maré virar, vendo que havia uma chance real de sair vivo daquilo, finalmente concordou. O plano era tão arriscado quanto o anterior, mas desta vez eles não estavam mais sozinhos. O mundo estava observando. Sofia usou o jornalista Ricardo para vazar uma nova informação, a de que uma gravação bombástica estava prestes a ser entregue ao Ministério Público, uma que incriminava a todos. A notícia falsa foi projetada para colocar todos os jogadores em movimento, forçando-os a mostrar suas mãos. Na manhã seguinte, o plano foi executado com a precisão de um relógio. Flávio Mendes, escoltado por 2 advogados contatados por Sofia, foi ao banco. Como previsto, sua chegada acionou um alarme silencioso, mas a presença dos advogados e de uma equipe de reportagem que Ricardo convenientemente enviara para a porta do banco impediu qualquer ação violenta. Flávio recuperou seu celular. Ao mesmo tempo, Raul e Caleb foram para o prédio da Nova Metrópole. Usando as credenciais de um funcionário de baixo escalão que Caleb havia hackeado e o mapa da rede que ele conseguira, eles se infiltraram no edifício em meio ao caos de funcionários e jornalistas que se acotovelavam na entrada. Enquanto Caleb, de uma sala de manutenção, abria as portas eletrônicas e desativava as câmeras, Raul subiu até o andar da presidência. Ele encontrou Otávio Lacerda em sua sala, destruindo documentos em uma trituradora, tentando apagar os últimos vestígios. Acabou, Lacerda, disse Raul, a arma apontada, mas não de forma ameaçadora. Era apenas um símbolo de que o jogo havia mudado. Lacerda o olhou, o suor brilhando em sua testa. Ele não parecia um tubarão, parecia um homem, derrotado. O que você quer? Dinheiro? Eu quero justiça pelo meu parceiro, disse Raul.
E quero o computador com a gravação. No mesmo instante, o celular de Lacerda tocou. Era Sofia. Senhor Lacerda, meu nome é Sofia Melo. Tenho em meu poder a gravação original que o senhor tanto quer diretamente. Do celular do senhor Mendes. O Ministério Público está a caminho do meu escritório, mas eu sou uma advogada razoável. O original, em troca do backup que está na sua sala, e em troca da sua confissão completa sobre o assassinato do investigador Marcos Vinícius. O senhor tem 5 minutos para decidir se quer ser testemunha ou réu por homicídio. Encurralado, Lacerda cedeu. Ele entregou o computador a Raul. A queda foi rápida e completa. Com as 2 gravações e a delação de Lacerda, a conspiração ruiu. Deputado Arthur Bastos foi preso em seu gabinete, tentando conseguir imunidade parlamentar. Delegado Nunes foi detido em sua casa. Espectro, o hacker, desapareceu. Sua identidade digital e física apagada, como se nunca tivesse existido. A nova metrópole entrou com pedido de falência. Semanas depois, a poeira havia baixado. Raul Gouveia foi oficialmente reintegrado à Polícia Civil. Seu nome, limpo. Mas ele não aceitou. Ele pediu exoneração no dia seguinte. 22 anos eram o suficiente. O sistema que ele jurara servir o havia traído da forma mais profunda. Ele não podia mais fazer parte dele. Ele se encontrou com Sofia em um parque, sob o sol da tarde. Ela não era mais apenas a advogada. Era sua parceira, sua aliada. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Não sei, admitiu Raul. E pela primeira vez em muito tempo, a incerteza não o assustava. Talvez tirar umas férias. Talvez abrir uma agência de investigação particular. Uma que escolha os casos certos. Ele olhou-lhe para ela. E você? Eu tenho uma proposta de um escritório em Brasília, disse ela, um leve sorriso nos lábios. Eles querem que eu trabalhe em casos de corrupção em nível federal. Parece que eu ganhei uma reputação. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as crianças brincarem. A justiça havia sido feita, mas de uma forma torta, através de chantagem, vazamentos e justiça com as próprias mãos. O mundo não era preto e branco, era cinza, e às vezes, no meio do cinza, era preciso acender o próprio fogo para encontrar um pouco de luz. Raul pensou em Marcos. A morte dele não fora em vão. Havia exposto a podridão, derrubado gigantes. Aquele, ele pensou, era um epitáfio melhor do que qualquer discurso em um cemitério. Ele não era mais um policial, mas, pela primeira vez em anos, sentia que finalmente estava do lado certo da lei, a sua lei.